ouvir a voz do Salvador. Neemias capítulo 5, nós voltamos então para o nosso livro de Neemias, estamos caminhando nele, no dia do culto da ressurreição, eu preguei sobre ressurreição, a semana passada o pastor Cristiano pregou sobre as atitudes nossas em relação à palavra, e hoje nós vamos continuar a reflexão aí em Neemias. Nós já olhamos também Neemias 5, do versículo 1 ao 12, e agora vamos continuar a partir do versículo 13. O pessoal que participa da escola dominical está estudando também, né, sobre a vida de Neemias, de Esdras, de Zorobabel, sobre a vida de Tobias, para poder lembrar, né, que nem só de Neemias vive a vida, mas também dos Tobias, e aí a gente vai então refletir a partir desse versículo 13 hoje, ok? Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e do seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que foi nomeado governador da terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e dos que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho, de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão desse povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Pai, isso é tua palavra. O Senhor deixou registrado esses fatos, como estudamos hoje de manhã na escola dominical, porque o Senhor tinha propósitos de falar com o nosso coração, propósito de ministrar a nossa vida, propósito de incomodar o nosso ser, propósito de nos repreender, e propósito de nos orientar e nos ensinar o caminho da justiça. Dessa maneira, nós nos reunimos diante do teu altar, na tua presença, pedindo ao Senhor: Pai, fala conosco. Fala a partir do meu coração e do coração do meu irmão e da minha irmã, que nessa noite se coloca na tua presença, querendo algo da tua palavra. Nós não somos suficientes, não temos condições, mas a tua palavra pode nos limpar, para que nós produzamos mais ainda. Dá que o teu nome seja glorificado em nós através dessa palavra, em nome de Jesus, amém, Pai. Irmãos, já contei essa história aqui. Eu vivi no Mato Grosso do Sul e a minha família não era uma família cristã. O meu pai era alcoólatra e, como tal, ele tinha a vida dele, o sistema dele, a lógica dele, e na minha casa as coisas eram meio complicadas às vezes. E eu tinha a oportunidade de ir à casa de uma família cristã, e
E para mim era sempre um momento de muita emoção, porque todas as vezes que voltava a hora do almoço, ia para a roça, via na hora do almoço, eles se sentavam no entorno da mesa e pegavam a revista tem a leitura diária, né? Pegavam a revista da escola dominical e fazia a leitura. E eu ficava com muita vontade de que aquilo tivesse na minha casa. Porque se tem uma coisa que filho gosta, é de ver pai e mãe que lhes demonstrem como é que eles devem ser. Uma vez, há muitos anos atrás, nós fizemos uma pesquisa aqui com adolescentes, o que é que eles mais gostariam dos seus pais. Eu estava esperando outra coisa totalmente diferente, e a maioria dos adolescentes responderam que queriam que os seus pais fossem exemplos de vida, que fossem crentes fiéis, que fossem pontos de referência. Neemias tinha reunido o povo, na outra vez que nós meditamos aqui no capítulo 5, Neemias tinha reunido o povo, ele tinha voltado, para quem está aqui hoje pela primeira vez, ele tinha voltado da Babilônia para reconstruir não apenas o muro da cidade de Jerusalém, ele vinha para reconstruir o projeto de Deus para o povo de Israel, que havia pecado contra Deus, que havia sido levado para o exílio, que já fazia um século que esse povo estava rodando aí, desde que eles foram para lá até o começo da volta, e eles estavam ali, então tinha que reconstruir tudo. E hoje de manhã eu estava conversando com os jovens, é um engano se a gente pensar que ele tinha que reconstruir cidade, muro, não era cidade, era reconstruir projeto de Deus. E ele trabalha, organiza, começa a reconstrução dos muros, e aí ele tem que se preparar contra os inimigos, e está um problema enorme lá fora, porque tem gente querendo atacar, tem gente criando problema, e nós vimos na última semana que quando a gente quer pensar em reconstruir alguma coisa, quando a gente quer pensar em refazer alguma coisa, é preciso que a gente olhe os desafios que tem dentro de nós, ou da nossa igreja, ou da nossa casa, ou da nossa cidade, mas é preciso que a gente tome cuidado também com os inimigos lá fora. Só que o Neemias estava muito preparado, animando o povo, e os inimigos estavam lá fora. Chega um momento que as pessoas param com o Neemias e falam: Neemias, não dá, cara, nós estamos sofrendo, porque a gente está passando fome. Você está botando a gente para trabalhar, para fazer, para reconstruir, tudo legal, estamos animados, mas nós estamos passando fome. E estamos passando fome porque tem alguns irmãos nossos, judeus, que estão nos explorando. E Neemias dá uma dura no povo, no versículo 11, ele chama a liderança toda e diz: restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então lhe responderam: restituir-lhe-emos, e nada te pediremos, e faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam segundo o que prometeram. Aí vem o texto que nós estamos falando, que eu quero meditar com vocês sobre as necessidades que temos para fazer reconstruções na nossa vida. Necessidades que a gente tem para olhar para a nossa vida e pensar: olha, eu estou precisando refazer. Tem coisas minhas que precisam ser reconstruídas. Coisas minhas diante de Deus. Tem recomeços que precisam ser retomados. Tem histórias lá de trás que eu preciso refazer. Porque um dia nós tínhamos uma cidade maravilhosa que adorava a Deus, que tinha templo, que tinha altar, que tinha sacrifício, que tinha tudo, e nós resolvemos pecar contra o Senhor, e porque pecamos contra o Senhor, Deus foi tendo graça, até um dia que faltou a paciência, e tudo foi destruído, e agora eu estou precisando reconstruir. Mas eu tenho um povo, que é meu povo, que são meus irmãos, que adoram o mesmo Deus que eu, que são capazes de reconstruir o externo, mas com a maldade interna entranhada no seu coração e no seu ser. E vai ser preciso reconstruir. Então ele diz assim: também sacudiu o meu regaço e disse. Ele tinha uma espécie de faixa, alguma coisa que era amarrada na roupa dele assim. Ele arrancou aquela roupa, jogou fora aquele negócio, aquele tipo de faixa que amarrava ali, jogou fora e disse assim: assim o faça Deus, sacuda da sua casa,
e do seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. Irmãos, a primeira coisa que é necessário dentro desse texto que a gente quer chamar a atenção, é preciso que a gente tome uma posição radical às vezes. É preciso que a gente tome uma disposição de profundo temor diante de Deus. É preciso que a gente pare e compreenda quem é Deus e quem nós somos. Às vezes a nossa intimidade com Deus, a liberdade que nós vamos ganhando com Deus, a convivência que vamos ganhando com Deus, especialmente nós que somos careca de tanto participar de igreja já, nós achamos que a gente pode continuar tratando as coisas de Deus do mesmo modo. A gente que é pastor, presbítero, diácono, professor de escola dominical, gente nascida na igreja, às vezes a impressão que tem é que Deus vai deixando a gente fazer o que quer. Neemias estava aborrecido, Neemias estava entristecido com seu povo, falou que era para eles devolverem, eles falaram assim, não, vamos devolver, e Neemias disse assim, olha, agora que o Senhor sacuda da sua presença todo homem que não quiser fazer isso. Assim como eu estou jogando fora isso, que Deus tire do seu povo e do seu trabalho todo aquele e toda aquela que não tiver a disposição de abrir mão do seu pecado, de abrir mão do seu erro, de abrir mão do seu defeito. Neemias estava falando isso porque ele sabia da seriedade que era aquela obra, ele estava falando isso porque sabia da seriedade que era a proposta que Deus estava fazendo naquele lugar, ele sabia da seriedade que eram as coisas para serem tratadas diante de Deus, então ele estava falando, olha, que Deus sacuda do nosso meio quem não estiver disposto a abrir mão do seu pecado. E o povo fez igual a gente faz, tem hora. A gente tem hora que canta umas músicas aqui de arrepiar, né? Eu quero deitar no teu colo, eu quero a tua presença, eu morro de medo de cantar esse negócio, porque a santidade de Deus é algo tão profundo, e eu falo que eu quero estar lá pertinho da intimidade com Deus. Para eu estar lá pertinho da intimidade com Deus, tem que abrir mão de tanta coisa. E o Neemias fala assim, gente, vocês querem mesmo? Queremos. Vocês vão devolver mesmo? Iremos. Combinado. Está de boa. E que o Senhor afaste da sua presença quem não o fizer. E o povo gritou, amém. É bom quando a gente fala amém? E aí o povo fala amém. Não vou falar isso agora não, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu vou perguntar, e aí a gente fala. Amém? Estamos dispostos a abrir mão de todas as coisas que sabemos que estão atrapalhando a obra do Senhor na nossa vida? Estamos dispostos e dispostas a abrir mão das coisas que estão atrapalhando aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida? Deus sabe, irmão, o que está passando no teu coração. Deus sabe o que está passando no meu coração. Deus sabia o que estava passando no coração de Neemias e o que estava passando no coração daquele povo. E agora, Deus estava confrontando o seu povo através de Neemias para poder dizer assim, vocês estão dispostos? Esse é o tipo de texto que a gente não gostaria de pregar. A gente que eu falo o pregador, né? Porque é impossível pregá-lo para vocês e não pregá-lo para mim. É impossível falar para vocês sem falar para mim. Porque o Senhor também está me perguntando, e você, Luiz, está disposto? Você sabe que tem coisas da tua vida que atravancam a minha obra na tua vida e através da tua vida, está disposto a abrir mão? Mas Deus está tratando com você também. Você está disposto? Ou você pensa que não tem nada na tua vida que atravanca a obra do Senhor? Se você pensa que não tem nada na tua vida atravancando a obra do Senhor, essa é a maior
é o maior problema que você tem na vida, é pensar que não tem. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado o faz mentiroso. Então, eu preciso parar, a primeira coisa é entender, é preciso que eu abra mão daquilo que está atrapalhando a obra do Senhor na minha vida e através da minha vida. Segunda coisa, terrível, no sentido de difícil, é preciso que eu esteja disposto a dar exemplo. Neemias diz assim: irmãos, eu estou cobrando de vocês uma coisa que eu tenho feito. Desde o dia, parece, a gente lembra os nossos políticos, né? Desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Olha, lá na frente ele fala: eu recebi muitas pessoas de fora, eu fiz reparação desse muro também, mas os meus moços, os meus funcionários se juntaram ali para trabalhar. Tinham 150 homens dos judeus e dos magistrados que vinham a nós, dentre gentes que estavam ao nosso redor, eram todos nossos hóspedes. Eu mandava matar todo dia um boi e 6 ovelhas, e não cobrava nada de ninguém, porque fazia tudo isso à minha custa. E de 10 em 10 dias eu ainda preparava uma festa com muito vinho de todas as espécies, e nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão desse povo era grande. A hora que eu vi a situação do povo, a hora que eu percebi a situação do povo, a hora que eu entendi que o povo estava sofrendo muito, eu não tive coragem de cobrar dessas pessoas qualquer coisa, nem aquilo que era meu salário, nem aquilo que era meu direito, porque eu estava trabalhando com um povo pobre, estava trabalhando com um povo faminto, estava trabalhando com um povo passando necessidade, tinha uma reconstrução para ser feito, o povo estava sofrido, e ao invés de cobrar deles aquilo que era meu direito, eu resolvi não cobrar. Eu gastei o que era meu para poder fazer a obra, então eu estou no direito de chegar aqui, olhar para vocês e falar: vocês vão abrir mão? Porque nós nunca vamos poder cobrar de alguém o que nós não damos exemplo. E aí a gente fica procurando um buraquinho para se esconder. Porque agora nós não estamos falando mais de uma reconstituição individual, estamos falando de uma reconstituição coletiva. Agora eu preciso parar diante do meu Deus e pensar: Senhor, eu tenho uma família, esposa e 2 filhas, e as minhas filhas e a minha esposa precisam ver em mim um exemplo de alguém que está abrindo mão daquilo que atrapalha a obra do Senhor na minha e através da minha vida. Eu sou pastor de uma comunidade, eu sou presbítero de uma comunidade, eu sou diácono de uma comunidade, eu sou professor de escola dominical de uma comunidade, eu sou líder de um grupo de comunhão, e eu preciso dar exemplo de abrir mão daquilo que atrapalha a minha vida. Sou líder de ministério, sou líder ou trabalho aqui no Ministério de Louvor. Eu sou uma pessoa que preciso dar exemplo, porque se eu não der exemplo, eu não posso esperar que os outros façam. E aí, meu irmão, você que é pai, coloque a carapuçazinha na sua cabeça do mesmo jeito que eu estou fazendo na minha. Entenda que você precisa ser exemplo. Você que é mãe, entenda que você precisa ser exemplo, porque pai e mãe que ficam trazendo os seus filhos para a igreja, terceirizando a responsabilidade espiritual da sua família, não se engane, mais cedo ou mais tarde Deus vai nos cobrar a conta.
Porque esse negócio de imaginar que a igreja vai fazer aquilo que eu não faço, mais cedo ou mais tarde Deus vai me cobrar a conta. Porque os nossos filhos não são nossos, são dele. Então é preciso que a gente pare para poder dar exemplo. E Neemias diz assim: eu dei exemplo. Nós que queremos mudanças na igreja, nós temos falado sobre isso. Neemias estava falando: eu quero que seja diferente, e começa comigo. Tem coisa precisando mudar na igreja? Comece na tua vida, porque toda mudança começa na tua vida. Tem coisa que eu quero que mude aqui na igreja, preciso começar na minha vida. Tem coisa que eu quero que mude lá em casa, eu preciso começar na minha vida. Porque se eu preciso abrir mão das coisas que estão atrapalhando a obra de Deus na minha e através da minha vida, se eu preciso dar exemplo, eu tenho que tomar cuidado para não ser um mau exemplo. Porque o mau exemplo é algo terrível. Neemias fala que os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Aqui está o tópico, né? Infelizmente eu não posso dizer a mesma coisa de todos os governadores que passaram antes de mim. Eles oprimiam o povo e tomava do povo o pão e o vinho, que eram os alimentos daquele povo, tanto o alimento quanto os motivos de festa dele. Os governadores que viviam antes de mim eram péssimos exemplos. Quando as pessoas olham para os governadores que vieram antes de mim, péssimos exemplos, horríveis. Eles eram tão maus exemplos que até os moços deles, os empregados dele, oprimiam o povo, saía na rua dando carteirada, saiu na rua cobrando do outro, exigindo do outro, porque ele era moço do rei, do governador. Há uns bons anos atrás, nós pregamos lá no aniversário de um irmão, um texto que nunca mais eu esqueci, porque ele fala de um rei que morreu sem deixar saudade. Ele nem foi sepultado no cemitério dos reis, porque ele não era digno de ser sepultado no cemitério dos reis, porque ele era um péssimo exemplo. Ele era um péssimo exemplo. Todas as vezes que a gente para e olha ao nosso redor, ontem eu falei com um colega de colégio interno, que faz pelo menos, 25, 26 anos que não vejo, e a gente estava lembrando de algumas coisas da nossa juventude, da nossa mocidade no colégio interno, e é muito ruim se a gente olhar para o passado e lembrar que alguém olha para nós e fala: você foi um péssimo exemplo, cara, eu conheci você naquele tempo, e olha, foi horrível. É ruim quando a gente para pensar na igreja do Senhor, olhar para a igreja do Senhor e saber que nós estamos construindo uma história, que vimos hoje de manhã na escola dominical. Há uma história sendo construída, e a história está sendo construída pela nossa vida. E a gente para em alguns instantes e fala: meu Deus, às vezes eu tenho vergonha de algumas coisas, que eu vou ser lembrado como um péssimo exemplo. Teve governadores que passaram entre nós, aqui em Israel, que eles oprimiam o povo e faziam as mesmas coisas que o povo está fazendo agora. A Bíblia fala que nós devemos, antes de tudo, ser padrão. É preciso que eu pare, olhe para o meu coração e entenda que a igreja precisa de exemplos.
que a casa precisa de exemplos. E que nós precisamos olhar seriamente para dentro de nós antes de olhar para o outro. Porque a pior coisa que tem na nossa vida, eu ia usar uma palavra que já me chamaram a atenção aqui, que eu não devo usar, né? Mas eu vou explicar a palavra para que eu possa usar. Porque a gente fala assim, que a coisa mais gostosa que nós temos na vida cristã é a graça. E a pior coisa que tem é a desgraça, que é o contrário da graça. A pior desgraça que tem na nossa vida é quando a gente consegue perceber tudo que tem de mau exemplo na vida do outro e não consegue perceber o quanto nós temos de mau exemplo na vida dos outros. Então, Neemias precisou limpar a área, ter uma conversa com seu povo. Neemias precisou parar um pouco com seu povo e falar: gente, eu estou querendo de vocês algo que eu faço e que eu não quero que vocês se tornem mau exemplos. Irmãos, a Bíblia fala que hoje de manhã na escola dominical estávamos estudando, estava lembrando uma coisa: quando o povo de Israel voltou para lá, a primeira coisa que eles foram construir foi o altar, que era o lugar do sacrifício, porque ninguém chega diante do Pai sem passar pelo sacrifício do Filho. Todas as vezes que a gente olha uma história dessa, e a gente se sente muito pequenino, né? Porque eu fico pensando, meu Deus, eu sei que muitas vezes eu já dei mau exemplo. Eu tinha muita vontade de beber cerveja em casa. Eu gosto de cerveja. Gosto daquele gosto, eu gosto daquele sabor. Mas a Nayara nunca gostou que eu tomasse. E ela tinha 3 anos uma vez. E nós fomos ao supermercado e eu resolvi comprar uma cerveja sem álcool, para poder dar uma aliviada na situação, né? E aí quando eu comprei a latinha, eu vi a Nayara arrumando dentro do carrinho assim, escondendo a latinha. Aí quando chegou lá, eu coloquei em cima do caixa assim, e a Nayara imediatamente pegou. Quando a moça botou, quando ela já pegou, e botou dentro de um pacote. Falei: rapaz, não vai dar certo esse negócio, né? Aí cheguei em casa, a Nayara, rapidamente ela pegou a latinha. Eu falei: Nayara, tu vai fazer o quê? Eu vou guardar. Aí eu falei assim: filha, por quê? Ela falou assim: se alguém da igreja ver, né, na palavra dela, da língua dela daquele período, né? E eu com a dó, rapaz, pensa numa dó. Pensa numa dó. Eu peguei a latinha de cerveja, fui lá na pia e falei: minha filha, sabe por quê, irmãos? Porque é muito ruim quando a gente olha na vida dos filhos e percebe que algumas coisas que os nossos filhos erraram, ou que os nossos filhos têm traumas, foi por causa do nosso erro. É muito ruim. Eu me lembro do seu Daniel Heller falando de um dia que ele era garoto, com 7, 8 anos, não sei, e ele foi lá e olhou no buraco da fechadura da casa, assim, a mãe dele estava ajoelhada orando por eles. E eu fico pensando, cara, deve ser muito legal, né? Deve ser muito legal saber se o meu pai e a minha mãe oram por mim. Eu vejo os meus pais orando por mim. Deve ser muito legal saber que o meu pai e a minha mãe se dedicam às coisas do Senhor. Erram, mas se dedicam às coisas do Senhor. Deve ser muito legal, eu fico pensando no caso da Laura, né? A Lloyd já nasceu com a Laura pregando, aquele jeitão dela, pregando o Evangelho. A hora que a Lloyd estava cantando aqui essa coisa de que a gente tem que pregar, e eu fiquei pensando assim: meu Deus, quando a Lloyd nasceu, a mãe dela já fazia isso. Deve ser muito legal a gente olhar para o pai e para a mãe e saber assim: cara, eu sei que os meus pais são servos do Senhor. Neemias estava falando assim: gente, vocês não vão reconstruir nada
se vocês não estiverem dispostos a pagar o preço, de às vezes abrir mão de alguma coisa que gosta muito, que quer muito, por causa do Evangelho, para não dar um mau exemplo, para não criar um problema. E aí o meu coração se enche de temor, porque eu sei que eu não sou só um bom exemplo para minhas filhas. O meu coração se enche de temor, porque eu sei que não sou só um bom exemplo para a igreja. Eu sei que quando alguém olhar na minha história, não verá só bons exemplos. E aí eu fico pensando, e agora? E agora, irmão, eu quero convidar você para junto comigo ir para os pés do Senhor Jesus, para o altar, para poder dizer: Pai, me perdoa pelas vezes que eu não tenho sido bom exemplo, me perdoa pelas vezes que eu tenho sido péssimo exemplo, Pai, me perdoa pelas vezes que eu tenho mantido dentro da minha casa, da minha vida, da minha prática, do meu trabalho, da minha lógica, dos meus sonhos, alguma coisa que atrapalham a Tua obra. Pai, me perdoa. Pai, eu não quero. Pai, me ajuda. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Se todavia pecares, tendes um advogado no céu intercedendo por vós, Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. Jesus Cristo nos dá sempre uma nova oportunidade para que a gente possa reconstruir, para que a gente possa refazer, para que a gente possa reorganizar, para que a gente possa retomar. E é preciso que cada um de nós olhe o mais profundo do coração para poder perceber no que eu tenho sido um péssimo exemplo, no que eu não tenho sido um bom exemplo, o que eu tenho dificuldade de abrir mão hoje, o que eu tenho dificuldade de abrir mão hoje. Tem alguma coisa na tua vida que hoje você fala: eu quero reconstruir? Quando eu ia lá na casa do meu irmão, lá no Mato Grosso do Sul, e vê-lo sentar à mesa com seus 3 filhos adultos, alguns já tinham casado, mas eram mais velhos que eu, sentado ali, um cearense que não sabia ler lá tão bem, mas ele pedia para o filho dele ler. E eu conheço alguns filhos dele, são muito queridos meus, que estão até fora da igreja, mas eles não vão poder dizer que não viram na sua casa. Quando a gente recebe o exemplo, pode até abrir mão, mas não vai poder dizer que não vimos em casa. Mas ele não sabe, ele morreu sem saber, porque quando ele morreu era criança, eu não tinha condição de dizer isso. Ele morreu sem saber o quanto aquilo marcou a minha vida, o seu bom exemplo. A dona Maria, esposa do seu Nedir, fez aniversário ontem, ou antes de ontem, 79 anos, 78 anos. Eles nunca vão conseguir dimensionar, porque há coisas que a gente não consegue dimensionar. Eles nunca vão conseguir dimensionar o que significava eu, adolescente, criado numa família não crente, ir na casa deles lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, deitar ansioso, esperando amanhecer o dia, por causa do café da manhã, em que o senhor Nedir pegava o violão, lia um texto da palavra de Deus, fazia uma meditação. Ele é um homem de Deus, ele fazia meditações maravilhosas, pegava o violão, cantava uma música, e eu ficava com o coração tremendo de alegria, porque eu estava naquele lugar. Meu irmão, eu e você somos chamados para poder marcar a nossa geração positivamente. Não somos capazes de fazer isso o tempo todo. Se tem alguma coisa na tua vida, ou na minha vida, que a gente reconhece hoje que não é um bom exemplo,
a gente pode chegar diante dos pés do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, me ajuda, porque eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar. Eu quero olhar para trás, ver onde caí e quero recomeçar. Porque eu não quero apenas reconstruir um muro, eu quero reconstruir um modo de ser. Quero reconstruir um modo de viver diante de Deus. Esse era o desafio de Neemias. Esse é meu desafio. Talvez seja o teu desafio hoje. E aí eu queria te convidar para orar. E para falar com Deus. O que você quiser falar.